Olá pessoal, vamos continuar agora a nossa revisão indo para a segunda parte dessa aula. Nesse momento, a gente vai estar aplicando os conhecimentos que a gente viu anteriormente em algumas questões envolvendo vetores. Nessa primeira questão ele fala o seguinte, ó, um bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, faz um percurso de P a Q, pela trajetória representada no esquema a seguir. O deslocamento vetorial desse transeunte em módulo, em metros igual, ele quer saber o seguinte, ó, tem um objeto que ele vai sair do ponto P, vai até o ponto Q, ele quer determinar qual é o deslocamento vetorial. Tome cuidado com isso, ó. Ele quer saber o deslocamento vetorial e não a distância total percorrida. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Distância total percorrida, a gente iria observar essa imagem aqui, ó, e sairia contando, ó. Andou 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Ou seja, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 100 ia dar 700. E por coincidência, pessoal, olha, tem o gabarito. Só que ele não quer que você determine a distância total percorrida. Ele quer que você determine o deslocamento vetorial. O que é o deslocamento vetorial? Deslocamento vetorial nada mais é do que o ponto final menos o ponto inicial. É a distância entre esses dois pontos. Ou seja, a distância entre dois pontos, você já deve ter visto em geometria, é uma reta. Então, é uma reta que vai sair do ponto P e vai até o ponto Q. Ele quer saber essa distânciazinha daqui, ó. Okay? É essa distância daqui, ó. Do ponto P até o ponto Q, que representa o deslocamento vetorial. Então, a distância total percorrida, eu iria ver exatamente quanto foi que ele percorreu. Já se você quer saber o deslocamento vetorial, é a distância que eu tenho entre esses dois pontos. Bom, vamos agora ver isso aqui. Olha que interessante. Se eu analisar vetorialmente, eu consigo observar aqui, ó, na vertical, desse ponto a esse ponto aqui, eu poderia ter um vetor na horizontal. E desse ponto adiante, eu teria outro vetor na horizontal. Olha que massa! Eu tenho um vetor vermelhozinho aqui, que eu vou chamar vetor A. Olha que massa, eu tenho um vetor A, tenho aqui um vetor B, e, por coincidência, bate exatamente, ou não, esse vetor aqui, deslocamento de P a Q. Ó, que figura geométrica eu tenho aqui, pessoal. Ou seja, é um triângulo retângulo, e a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. E como é que é o teorema de Pitágoras? Eu vou ter que, vou botar P aqui mesmo. Eu vou ter que o meu deslocamento vetorial, o módulo dele, PQ, vai ser A ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quanto é que vale A? Ó, vale 1, 2, 3. Ou melhor, 300, né? Porque cada quadradinho desse aqui, ó, se lembra que eu falei, malha quadriculada, se ele não falar a unidade, vale 1. Quando ele fala, a gente tem que levar em consideração a aresta que ele diz no problema. Então, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, 300 ao quadrado, mais, e o vetor B? O vetor B aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. 400 ao quadrado. Bom, pessoal, então aqui, ó, 300 elevado ao quadrado vai ser igual a 9.000, mais 400 elevado ao quadrado vai ser igual a 16.000. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, que PQ vai ser igual a raiz de 25.000. Ou seja, PQ vai ser igual a 500 metros. Alternativa correta, letra D. Bom, pessoal, agora vamos fazer a segunda questão. Nessa segunda questão, ele diz o seguinte, um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura, aqui do lado. Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas igual a 100 metros, analise as afirmações. Então, eu tenho a afirmação A e eu tenho aqui uma afirmação B. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Vamos lá, primeira coisa, ele diz, ó, o ônibus percorre 1.500 metros entre o ponto A e o ponto B. Ele está se referindo, pessoal, à distância total percorrida. Então, se você está falando de distância total, eu vou ter que me concentrar aqui, distância
Vou ter que analisar realmente, de fato, quanto foi que ele percorreu. Vamos calcular? Ó, vamos ver? Ele sai aqui do ponto A, ó. Desse ponto A até esse ponto, ele percorreu 200 metros. Depois ele veio aqui, ó, percorreu 100 metros. Então, vamos começar a contar? 200 mais 100, 300. Depois, 400 mais 100, 500. Mais 200, 700. Mais 100, 800. Mais 300, dá 1.100. Logo, a alternativa da letra A, ela é falsa, porque a distância percorrida foi de 1.100 metros. Ok? Letra B. O módulo do vetor deslocamento é 500. Olha, ele quer saber o módulo do vetor deslocamento. Perceba que nessa situação aqui, ele já quer algo diferente. Ele não quer saber a distância total percorrida. Ele quer saber o vetor deslocamento, o módulo do vetor deslocamento. Se ele quer saber o módulo do vetor deslocamento, a gente tem que pegar e ver a distância que eu tenho entre esses dois pontos. Ou seja, é um vetor que vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Vou desenhar aqui para vocês. Essa distância aqui que eu vou analisar é esse vetor. Beleza? Ó, se eu seguir a mesma regra que a gente fez anteriormente, a gente vai ter aqui, ó, e se eu olhar na horizontal, eu tenho que desse pontozinho aqui até esse ponto, pessoal, eu andei 1, 2, 3 quarteirões. Então, aqui eu andei 3 ruas. Desse ponto aqui até o final, eu andei 1, 2, 3, 4. 4. Logo, eu vou ter aqui um vetor para cá, na horizontal. Vou ter outro vetor componente na horizontal. E o resultante, que é justamente o deslocamento, vai ser um vetor que vai sair desse ponto e vai até o outro. Que é justamente esse laranjinha daqui, ó. Meio dourado. Olha que interessante, pessoal. Que figura geométrica eu tenho aí? Eu tenho exatamente o triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Beleza? E a minha hipotenusa aí, pessoal? Minha hipotenusa é justamente o deslocamento que eu quero descobrir. Meu D. Essa hipotenusa aqui é igual a 3, só que cada quadrado desse vale 100. Então, aqui vai ser 300. E desse lado aqui, na parte de baixo, vai ser igual a 400. Olha, é a mesma conta que a gente fez anteriormente. Eu vou refazer para vocês essa conta daqui, que a gente já fez anteriormente. Então, D vai ser igual justamente a 500. É igual a 500 metros. O meu vetor de deslocamento tem módulo igual a 500 metros, então essa afirmação é verdadeira. E, pessoal, próxima questão. Nessa outra questão, ele fala o seguinte, ó. Um avião, após deslocar-se 120 km para o nordeste, desloca-se 160 km para o sudeste, sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem. O módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi... Olha que interessante, pessoal. Ele fala aqui, ó. Ele dá o deslocamento, ele fala as direções e os sentidos, ele fala o tempo, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto foi o vetor, o módulo vetor de deslocamento e vai dividir pelo intervalo de tempo. Pois, eu não sei se vocês se lembram que a velocidade ela é definida pelo meu vetor de deslocamento sobre o meu intervalo de tempo. Se eu encontrar quanto é que vale o vetor de deslocamento, já que eu tenho tempo, eu encontro aí qual é o resultado dessa questão. Beleza? Wagner, eu não lembro qual é a direção nordeste, sudeste. É só você fazer aqui, ó, a rosa dos ventos. Aqui eu tenho leste, oeste, norte e sul. O nordeste está para cá e o sudeste está nessa direção. Aqui vai ser o nordeste e aqui é o meu sudeste. Olha que interessante, eles formam entre si 90 graus. Se eles formam entre si 90 graus, então eu vou usar o que, pessoal? Pô, tenho dois vetores aí de deslocamento. Entre eles, forma-se 90 graus. Vou utilizar o quê? Vou utilizar o teorema de Pitágoras. Quando eu tenho dois vetores que eles possuem direções diferentes
e entre si formam-se 90 graus, eu, para encontrar o vetor resultante, tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Então, d ao quadrado vai ser igual a essa distância daqui, NE ao quadrado, mais SE ao quadrado. Ou seja, d ao quadrado é igual a 120 elevado ao quadrado mais 160 elevado ao quadrado. 120 elevado ao quadrado vai dar 14.400. 160 elevado ao quadrado vai dar 25.600. Quando eu somar esses dois caras aqui, pessoal, eu vou ter aqui que d ao quadrado é igual. Quando eu somar aqui 400 mais 600, dá 1.000. Então, vai dar exato 40.000 quilômetros. Quanto é a raiz de 40.000? Então, d vai ser igual a raiz de 40.000. Wagner, eu não sei quanto é a raiz de 40.000. É só pegar e decompor esses caras. 40.000, pessoal, é igual a 4 vezes 10.000. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 10.000? 100. Ou seja, isso aqui vai ser 200. Aí você chegou a esse resultado 200 e você olha para o enunciado e não vê nenhuma alternativa com 200. O que é que você faz? Você relê a questão. Ele não quer saber aqui, qual foi o deslocamento. Ele quer saber a minha velocidade vetorial média. E ele quer um módulo desse cara, ou seja, só valor numérico. Beleza? Como é que é a velocidade? É ΔS sobre ΔT. O meu vetor de deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, esse cara daqui, V vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual a 200 dividido por quanto, pessoal? 1/4 de hora, ou seja, 1 dividido por 4. Quando eu estou dividindo um número por uma fração, eu faço isso aqui pelo inverso, dá 800 km por hora. Alternativa correta, letra E. Bom, vamos fazer essa quarta questão. Nessa quarta questão, ele fala o seguinte, se sobre uma superfície plana, um homem caminha 50 metros para norte e em seguida 120 para leste, a distância ficará ao final do ponto de partida. Ele quer saber, pessoal, qual é a distância entre o ponto final e o ponto de partida. Se a gente for representar vetorialmente esse deslocamento, a gente vai ter, ele se deslocou 50 metros para o norte, 50 metros para o norte, depois ele deslocou-se 120 metros para o leste. Qual é a distância entre esse ponto inicial e esse ponto final? A gente, se analisar aqui, é justamente o vetor de deslocamento entre o ponto inicial e o ponto final. E por coincidência, ou não, esses dois caras aqui formam um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, e eu sei que o deslocamento para o norte foi de 50, o deslocamento para o leste foi 120. Quanto vai ser aqui, então, essa distância D? Voltando, é igual à questão anterior. Que figura geométrica forma aqui, pessoal? Forma um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, entre vetores, o vetor resultante, o módulo dele vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, D ao quadrado, neste caso, é igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Olha essa cara aqui, tem uma potência base 10. Esquece ele um pouco da conta e depois coloca ele. 5 elevado ao quadrado, 25. 10 elevado ao quadrado, 100, boto 2 zeros. 12 elevado ao quadrado, 144. 2 zeros. Esse aqui vai ficar 16.900. Então, D vai ser igual a raiz de 16.900. Quanto é que dá isso? Quanto é que é a raiz de 169? 13. Raiz de 100? 10. Colocou aqui um zero. Então, a distância percorrida entre o ponto de partida e o ponto final foi de 130 metros. Ok, pessoal? Vamos agora para o Google Meets para que
que a gente continue a nossa aula e eu possa tirar as dúvidas de vocês. Aguardo vocês lá.